tarde a todos, boa tarde a todas. Bem-vindos ao primeiro debate, Diálogos sobre o Brasil, Novidades e Desafios das Campanhas de 2018. Eu tenho a honra de participar desse painel com ilustres nomes, tanto do meio jurídico, como do meio do marketing. E vou começar, aqui vai ser um debate descontraído, são 4 painelistas com participações, temas distintos. Então, eu vou começar apresentando cada um deles, e aí nós começaremos com a apresentação. O Dr. Pereira vai ser o moderador e vai trazer mais luz ao debate e para discutirmos, e depois a gente vai abrir também a perguntas. Tá bom? Vamos começar. Bom, o primeiro painelista é Eric Wierson, estrategista político nos Estados Unidos, que vai trazer o tema da importância da comunicação digital eleitoral. Eric é executivo norte-americano da área de mídia e comunicação social, foi assessor de mídia e comunicação do atual prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. Vou passar a palavra, você apresenta e depois Pereira fará algumas perguntas e também a gente abre no final. Muito bem. As perguntas para a plateia serão no final da apresentação de todos, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Muito prazer, todo mundo. Desculpa quem estou de costas para alguns de vocês, vou tentar rodar um pouco. Enfim, só para me apresentar rapidamente, primeiro, aqui é o primeiro encontro de lideranças nacionais. Eu acho que eu sou um peixe fora da água, porque eu não sou nacional, eu sou americano, mas eu vou falar um pouco sobre 2 temas na minha parte aqui. Vou falar um pouco sobre o fenômeno do fake news e também sobre campanhas digitais de internet, ou seja, na política. E vou trazer algumas experiências de coisas que eu fiquei envolvido nos Estados Unidos, que eu acho que tem muito a ver com o Brasil. Então, antes de começar, eu queria mostrar um vídeo só para, assim, mais ou menos preparar a mesa para uma discussão sobre fake news. Eu estou aqui há 2 ou 3 dias, já fiz uma série de entrevistas na mídia aqui, e muita gente fala, o que você acha desse grande problema que a gente tem com fake news, não sei o que você vai fazer, não sei o que. Eu falo sempre o seguinte, o fake news no Brasil, igual no resto do mundo, está na sua infância. Só vai crescer e faz parte da nossa realidade. E, inclusive, só para demonstrar isso, eu vou mostrar um vídeo que eu vou rodar daqui a pouco, daqui a nada, que uma experiência que foi feita por um humorista americano, o Jordan Peele, onde ele pegou, e vai ser difícil vocês entenderem no começo, mas acho que vai ficar claro. Ele, usando uma tecnologia que ele fez no laptop dele, ele pegou o Barack Obama falando umas besteiras assim, sobre Trump, não sei o quê, coisas que o Obama nunca falou. Mas o futuro do fake news vai ser através do vídeo. Então, podemos só passar isso rápido, só para a gente continuar a conversa sobre isso? We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how do we move forward? In the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Então, quem ficou muito assim, perceptível deve ter olhado assim, na mandíbula do queixo do Obama, não está 100%, mas imagina, estamos assim, bem no início dessa tecnologia. Nos próximos 2 ou 3 anos, isso vai com certeza melhorar muito e vai ser cada vez mais difícil diferenciar entre uma notícia de vídeo verídica e uma falsa.
Imagina aqui num país como o Brasil, onde tem até um eleitor, ou seja, da classe C e D, que até assim, não presta tanta atenção para essas coisas. Eles assim dependem da televisão, dependem do vídeo. O que vai acontecer com isso? Então, é um grande desafio, não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, isso, eu só queria dizer o seguinte: estamos na frente, estamos assim no início de um fenômeno que só vai ficar cada vez mais acirrado nos próximos anos. Então, a segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, que eu estou pulando de assunto, então desculpa, depois a gente acerta. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, eu acho, desculpa se eu ofendo alguém aqui, mas eu vou dizer o seguinte, eu sou bem sincero. Na verdade, eu acho que, do ponto de vista de um americano, um marqueteiro, que já trabalhei em muitas campanhas nos Estados Unidos de marketing, etc., e quando eu vejo o tipo de marketing político que acontece aqui, ou no horário eleitoral, eu acho muito careta. E, portanto, não é à toa que o eleitor brasileiro tende a desligar a televisão quando vem o horário eleitoral. É muito chato. Eu acho que vai ter que ter, de certa forma, uma revolução na forma que os políticos brasileiros se comunicam com o povo. E acho que o fato de ter que ter a internet, ou seja, a comunicação digital, que vai possibilitar a comunicação mais direta, mais imediata, vai fazer com que esse processo se inicie. Então, eu queria assim, só destacar que é o seguinte, as campanhas no Brasil, quando tem muitos likes no Face, etc., ou seja, tendem a estar falando entre si, está falando para a sua comunidade, para as pessoas que já apoiam. Se você quer atingir uma audiência maior, você vai ter que estourar aquela bolha. Você vai ter que fazer conteúdos que podem virar viral, que podem ser compartilhados, ou seja, entrar em novas sociedades, novos grupos. Então, quer dizer, eu vou mostrar alguns exemplos de algumas coisas que a gente fez nos Estados Unidos, usando humor, que foi muito eficaz nesse sentido. Sabe que muitos de vocês devem saber que nos Estados Unidos você pode comprar televisão. Só que para uma campanha que não tem muito dinheiro, você compra uma ou duas vezes e depois fica tão engraçado que vira viral. E aí se estoura na internet. Então, vou mostrar um exemplo aqui agora de um vídeo de um candidato no Texas que ele é muito crânio, muito de números, e a mulher está implorando para o eleitor, por favor, eleger meu marido, porque o cara está enchendo o meu saco, eu quero ele fora de casa. É muito engraçado, então vou passar aqui. Most people leave for work at the office. We got 3 line trail cars. You can put 60 people on each car. So even if you add 2 cars, you're talking about maybe 300 people that are affected. There are 1 million people in this community. I mean, that is 0.01 to the 8th power. If you round it off, it's 0. All he wants to do is fix things. So I got this 18-wheeler that's parked in this neighborhood, fumes all over the place, but quite frankly, it's not a code violation. You know, I think I like coming around the house here. Please be like Gerald. Please. Pronto. Eu não tinha nada a ver com a produção desse vídeo, eu gostei muito, mas o próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu que produzi. Porque, na verdade, esse vídeo ficou muito famoso nos Estados Unidos, porque foi muito comentado, etc., foi muito compartilhado nas redes sociais. E eu, por acaso, estava na frente de uma campanha para o prefeito de Minneapolis. E acontece que, enfim, copiar diretamente uma coisa é plágio, não é muito bem visto. Só que você copia com um tchan diferente, às vezes, assim, até é engraçado, porque você já está pegando a onda do sucesso do primeiro vídeo. Então, no meu caso específico, meu candidato para prefeito, ele era gay, continua gay, é gay. Então, eu fiz a versão gay desse vídeo. Então, pode rodar? Tom Hogue, my husband, is running for mayor of Minneapolis. It's like when I founded Hennepin Theater Trust. We knew if we saved those theaters, we could revitalize our downtown. Today, over 500,000 people come to downtown Minneapolis every year and support hundreds of jobs. I graduated from Minneapolis Public Schools and became a Minneapolis Public School teacher. Tom has big ideas for Minneapolis. Projects like Bigwood Mall, taking way too long, no kidding.
Pronto, então, quer dizer, isso teve muito sucesso. A gente passou na televisão só 2 ou 3 vezes, mas por ser uma cópia quase direta, mas com um twist diferente, tipo com uma coisa desse fato de ser gay, ou seja, virou uma estrela assim de redes sociais, ou seja, durante aquela campanha, e ele ganhou muita visibilidade no mercado por causa disso. Então, o ponto que eu estou querendo fazer é o seguinte: eu acho que os marqueteiros brasileiros, às vezes, não gosto mais daquele termo, que a maioria está fora do campo ou na cadeia, mas, enfim, os estrategistas assim, de marketing no Brasil, acho que eu estou querendo que eles comecem a enxergar de novo, quer dizer, pensar outra vez como eles conseguem melhorar a comunicação visual, televisiva e digital, ou seja, da publicidade aqui no Brasil. A última coisa que eu só queria dizer, antes de passar o microfone para você de volta aqui, eu vou botar meu endereço aqui no Twitter. Eu acabei de mandar no Twitter o link daquele vídeo do Obama. Eu sei que muitos de vocês provavelmente nunca viram uma coisa igual e vão querer rever e repassar. Então, aqui é o meu Twitter. Estamos fazendo uma coisa bem interativa. E eu acabei de passar, então você pode baixar o vídeo ali, tá bem? Então, depois eu respondo mais perguntas. Oh, não, você já tem. Eu queria fazer uma pergunta ao Eric. O Brasil não tem tanta tradição como tem os americanos de propaganda negativa. E o TSE, na eleição passada, presidencial, ensaiou um movimento para restringir a propaganda negativa, dizendo que o horário eleitoral seria apenas para apresentar propostas. Qual é a visão que você tem em relação a esta diferença do modelo brasileiro e americano? Ou seja, é mais saudável ou menos saudável ter absoluta liberdade para a propaganda negativa? É uma pergunta difícil, porque todos os candidatos dos Estados Unidos prometem que não vão utilizar propaganda negativa. Mas quando tem uma campanha que está 1, 2, 3 pontos, sabe, na véspera de uma eleição, muitos assim acabam desfazendo suas próprias palavras, comendo suas próprias palavras e acabam usando. Porque, infelizmente, ou felizmente, depende de como você olhar, ou seja, a publicidade negativa às vezes funciona quando é bem feita, né? De certa forma, no mundo ideal, você não teria que fazer isso. Mas muitas vezes o que um considera negativo é verdade. Se um cara cometeu um crime e fez não sei o quê, tipo, você tem direito de informar os eleitores sobre alguns atributos do seu adversário, mas o problema é que às vezes esses atributos são exagerados, né? Então eu não tenho uma boa resposta para isso. É uma coisa que o americano em geral luta com esse assunto, ou seja, cada ciclo eleitoral. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu fico com muito medo quando o governo no estado, seja lá, seja aqui no Brasil, começa a intervir demais, porque eu sou bem fanático nesse sentido de que o Estado não deve intervir em mercados livres, ou seja, deve ter uma troca livre de ideias. Então, eu não tenho uma resposta boa para isso, mas o debate realmente é real. Eu vou então engatar aqui com a tua resposta para perguntar ao nosso ministro Marcelo Ribeiro, o tema dele é fake news, né? Um tema super na moda, mas na campanha americana do Nixon versus Kennedy, o Kennedy botou um comercial na televisão lá que ficou famoso, mostrava várias acusações contra o Nixon e depois perguntava no final do comercial: você compraria um veículo usado desse senhor? Né? E aqui, quem sabe, na linha do TSE, essa propaganda seria proibida. E o ponto que você destaca é que o problema não é a propaganda negativa, é a propaganda negativa mentirosa, né, que pode ser, enfim, autorizada numa posição mais liberal. O Marcelo vai falar sobre fake news. Eu queria perguntar bem isso para ele. Há vários movimentos no mundo inteiro para criar sistemas de controle. O Macron anunciou lá na França uma legislação restritiva em relação a fake news e foi acusado pela oposição de estar querendo censurar. Qual é a linha entre combate a fake news e censura, e a quem dar o direito de definir o que é fake news? Me permite, eu não apresentei o Dr. Marcelo Ribeiro. Marcelo dispensa apresentações, mas acho que é importante mencionar. Desculpa, Ângela. É verdade, mas
Gostaria de apresentar Marcelo Ribeiro, é advogado, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e foi conselheiro na OAB, presidiu a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, a Comissão de Defesa da Concorrência, a Comissão de Estudo da Legislação Processual Civil, dentre outras, né? Porque o currículo é vasto. Então, obrigado. Em primeiro lugar, a satisfação estar aqui. Agradeço ao Gustavo Guedes por ter me convidado e o pessoal da organização do evento. Quando uma pessoa tem currículo assim, que fez muita coisa, geralmente é porque fez tudo mais ou menos. Assim, né? Não é muito... Agora, a pergunta do Pereira é muito interessante, que eu acho que é exatamente o ponto que o Brasil vai ter que lidar daqui para frente. O que acontece? Eu fui advogado na eleição de 2014 aqui, na eleição presidencial. Advoguei para o Aécio Neves. E a internet, nós esperávamos que naquela campanha fosse uma coisa muito importante, que ia ter um movimento muito grande, que aquilo ia influenciar muito a eleição. E não foi muito assim. Em 2014 aqui não teve importância assim. Agora, eu não sei, são só 4 anos de lá para cá, mas a impressão que se tem é que a internet cresceu muito no Brasil. Assim, o uso da internet, principalmente a internet de modo geral, mas mais focadamente em redes sociais. Né? O Eric é... Eric ou A? Tanto faz. Eric. É porque é com A, né? Então, bem, as redes sociais no Brasil, Facebook, Instagram, realmente tomaram uma dimensão que não tinham. Cresceu muito. O Brasil começou com o Orkut, né? Depois o Orkut acabou, veio o Facebook, e hoje em dia, realmente, as coisas cresceram. Eu tenho a impressão de que na internet é que vai ser o grande problema de fake news no Brasil. Por que acontece? Diferentemente dos Estados Unidos, que a propaganda não tem um horário eleitoral, esse tipo de coisa, aqui nós temos um horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. No horário eleitoral é muito fácil de você identificar quem é que está fazendo a afirmação. Então você tem lá, o sujeito vai lá gravar um vídeo e fala algo que nós temos aqui na legislação antiga, já do Código Eleitoral, o fato sabidamente inverídico. Inclusive é crime, segundo a legislação brasileira, divulgação de fato sabidamente inverídico. Mas nós não temos uma legislação apropriada para tentar diminuir o efeito da fake news. Quer dizer, e acho que é impossível. Eu li um artigo seu, uma entrevista, não sei, e que eu concordo plenamente. Que, na verdade, a solução disso virá com a tecnologia. Quer dizer, não é nem solução, que eu acho que isso não tem solução. Mentira, gente. Desde que o mundo é mundo, as pessoas mentem. Né? Tem uma pesquisa aí dizendo que uma pessoa normal mente 30 vezes por dia. Você encontra uma moça, tadinha, que não está na melhor forma, você fala, você está ótimo. Então, isso é uma mentira. Menos ministro, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo mente, o tempo todo. Então, assim, acabar com a mentira é acabar com o ser humano. Então, mas, na verdade, o controle judicial, quer dizer, pretender que o tribunal consiga controlar, isso é impossível. É completamente impossível. O tribunal vai fazer e está fazendo o que deve fazer. Está se reunindo, criou comissões, tem a legislação. Com certeza, os candidatos adversários vão se policiar, vão representar, o tribunal vai tomar as atitudes. Mas não vai resolver. Eu estava dizendo no seu artigo o seguinte, que isso aí vai vir do mesmo jeito que nos anos 90, isso eu estou copiando aqui o Érico. Surgiu a febre do antivírus de computador, né? Vai surgir um programa também para detectar isso. Eu, estudando um pouco para esse evento, eu verifiquei que o Facebook já tem esse tipo de coisa, já procura verificar se as notícias são verdadeiras ou não. Instagram também tem, Twitter também tem, todos. Instagram é mais fotografia, não é tanto, né? Mas tem também, você mostrou o vídeo ali. Então, essas próprias empresas, elas estão tomando atitude. É claro que nós não podemos deixar na mão só das empresas, porque elas têm os seus interesses comerciais, e o interesse delas, às vezes, pode ser até de mentir mesmo, eventualmente. Mas a pergunta do Pereira é muito importante, por quê? Porque há uma falsa dicotomia, eu entendo, entre liberdade de expressão e você punir fake news. Nós estamos aqui, nós somos um pouco, né? A gente fica falando fake news, né? Nós somos brasileiros, né?
Existe uma lei já antiga que fala que é o fato inverídico, mas a gente fala fake news, né? Mas o que acontece? Na verdade, eu não acredito que a liberdade de expressão seja a todo custo algo que nós devamos observar sem qualquer restrição. Você não pode, por exemplo, eu me lembro disso, o ministro Brito, que foi nosso colega lá no TSE, dizia, não, a internet é um território livre. Eu falei assim, ministro, não é não. Você não pode criar um site lá, www.pedofilia.com. Você não pode criar um site incitando a guerra, incitando o racismo, incitando o consumo de drogas. Não é assim. E assim, não, é impossível controlar. Impossível não é controlar. Tem que se ver se é conveniente e até que ponto controlar. Tanto é possível controlar que, pelo que eu sei, na China é bem controlado. Na Coreia é bem controlado. Então, assim, se o Estado quiser agir de maneira violenta, até ele pode. Não tem dúvida nenhuma. Agora, qual que é o limite? Qual que é o limite? Aqui é um evento que, pela minha experiência, a única coisa que eu posso falar é mais do eleitoral. E, realmente, uma notícia falsa, divulgada, isso é coisa antiga, né? O Goebbels já dizia isso lá, ministro da propaganda de Hitler, né? Ele já dizia que uma mentira repetida 1000 vezes é verdade. E ele não tinha internet, né? Então, é diferente. Então, na verdade, é o seguinte, eu acho que deve haver um controle estatal. Esse controle é um controle, sempre será ineficiente, ele não vai conseguir cortar o problema de jeito nenhum, ele vai conseguir minorar, talvez, o problema, e não creio que exista realmente uma violação ao direito de expressão quando você procura manter um equilíbrio da disputa eleitoral. Quer dizer, o Brasil, o que acontece? Isso eu acho que é mundial, mas no Brasil isso se sente mais profundamente. Quem mais reproduz a notícia? Claro que tem os robôs, né? Robôs, para quem não sabe, são softwares, né, que postam lá, criam perfis falsos e postam lá, eu li em algum lugar, que é uma mensagem a cada 2 segundos. E aí você faz uma quantidade absurda de veiculação de uma notícia falsa já, e ainda entra com o problema da privacidade, quer dizer, quem tem Facebook, por exemplo, nós estamos vendo o que aconteceu lá no Facebook, o vazamento até venda de informações que seriam até pessoais. Com esses dados e com a criação dos famosos algoritmos e tal, você consegue fazer fake news direcionada. Quer dizer, você fala, esse cara aqui, esse grupo aqui vai querer ouvir isso. E aí entra a parte psicológica. Quem mais compartilha essas notícias são as pessoas de bem. Quer dizer, o sujeito cria mentira lá e joga, aí o que acontece? Eu estava lendo a entrevista de um psicólogo, ele dizendo, todo mundo gosta de ver a notícia que confirma suas próprias ideias. Então, não gosto do fulano de tal. Aí vem uma notícia dizendo, fulano de tal é um horror. Eu acredito na hora. E já passo para frente. Quer dizer, isso tudo vai circular de uma maneira que você depois desmentir é terrível. Então, assim, eu acho que nós estamos diante de um problema muito difícil de resolver. Acho que nós vamos nos adaptar. E o especialista, que é o Éric, falou uma coisa que eu acho que é o certo. A tecnologia é que vai resolver esse problema. Quer dizer, não vai resolver, mas vai minorar esse problema. Igual continua existindo vírus de computador, mas nós temos os antivírus, também vai exigir o programa para verificar isso. Em termos legais, no Brasil, nós temos a parte criminal, e aí tem uma pequena diferença que é interessante, né? Para direito de resposta, a lei fala em fato sabidamente inverídico. E aí até se questiona, o que é um fato sabidamente inverídico? O fato sabidamente inverídico não é aquele que todo mundo sabe que é inverídico. Pelo contrário, porque se fosse isso, não precisava de direito de resposta. Se você fala alguma coisa que todo mundo sabe que não é verdade, sabidamente inverídico, no sentido de notoriamente, né, publicamente, você não precisa fazer nada. Todo mundo olha e fala, isso é uma piada, não tem problema nenhum. O fato sabidamente verídico que dá direito de resposta é o fato claramente inverídico. É aquele que você pode demonstrar, sem sombra de dúvida, que é inverídico. E esse já é um desafio para o tribunal. Por quê? E desde a minha época a gente tinha essa preocupação. O que é o problema?
é você não ficar discutindo política no direito de resposta. Então o sujeito fala assim, Marcelo Ribeiro, se for eleito presidente da República, é a favor de voltar à escravidão. Vamos dizer uma coisa assim. Né? Isso não é, na meu ver, não é uma argumentação que o tribunal deva conceder um direito de resposta. Eu mesmo, se fosse o candidato, tinha que ir lá dizer, isso é uma bobagem, eu não sou a favor de escravidão. Agora, se disser que eu mantinha um escravo numa fazenda, aí é uma afirmação sabidamente inverídica que tem que ter direito de resposta. Ou seja, você não pode entrar no debate político, dizer Bolsonaro é de extrema direita, Lula é de extrema esquerda. Isso é o debate político. O tribunal não pode ficar o tempo todo interferindo. Vamos fazer, nós que somos um país do futebol, né, aquela história. Jogo que o juiz aparece demais, o juiz está errado. Tem que deixar correr. Agora, tem certas ocasiões que o tribunal tem realmente que intervir. Então, no direito de resposta se fala fato sabidamente inverídico, esse claramente inverídico. Já no criminal é diferente, que é crime. Quem faz isso pode sofrer um processo criminal. Você me permite? Claro. Só para não perder a oportunidade que você estava falando, e o problema disso é você também ter que avaliar o prejuízo que você terá de pedir essa resposta. Porque o seu adversário vai te colocar falando de algo, repetir algo que é absolutamente contra o seu comportamento, ou seja, ele vai te pautar a tratar de alguma coisa. Então, quem não tinha ouvido ele falar a seu respeito sobre essa questão da escravidão, vai ter uma outra oportunidade pela sua boca. Então, essa avaliação também tem que ser feita. Então, por isso que é muito complicado a gente dar direito de resposta para qualquer coisa. Sabe, Admar, Marcelo, tem um jornalista lá do Paraná, amigo do Marcelo Catani, que está aqui, que uma vez me disse, quando eu quero complicar alguém, eu ligo para o sujeito e digo assim, Admar, chegou uma notícia aqui de que você está envolvido num escândalo de corrupção. Aí o Admar nega de todo jeito e ele põe na manchete no outro dia, Admar nega estar envolvido em corrupção. Então é mais ou menos isso que você está falando. Agora, tem um outro aspecto, que é o seguinte, que até eu sustentei muito isso. Perdia sempre, porque do outro lado estava a doutora Ângela lá, então não conseguia ganhar a questão lá. Mas, que é o seguinte, tudo tem limite. Por exemplo, eu acabei de dizer que essas políticas, o próprio candidato deve responder, se achar que é conveniente. Se achar que é conveniente, porque para não ficar fomentando o debate. Mas, por outro lado, também, quando se trata assim, Marcelo Ribeiro tinha um escravo na fazenda dele, e eu opto por responder. É melhor que eu responda no programa do outro, tomando o tempo dele, porque o direito de resposta é isso, quer dizer, o cidadão tem o seu tempo lá, você concede o direito de resposta, você vai ocupar o tempo dele no horário eleitoral para explicar o que ele falou erradamente. É melhor que eu use o tempo dele do que o meu, né? Quer dizer, esse negócio de pautar, né? Quer dizer, tem esse outro lado. Quer dizer, se o sujeito começa a me acusar, e aqui ainda tem esse problema que o horário eleitoral uns têm muito tempo, outros têm pouco tempo. Então, o que tem muito tempo, ele pode violar mais a lei, porque se ele perder, ele não perde tanto. Em compensação, o outro que tem um tempo pequeno vai ficar se explicando. Quer dizer, é mais fácil o poderoso pautar o mais frágil aqui no debate eleitoral, no horário da televisão e do rádio. Né? Agora, por isso mesmo que nesses casos o tribunal tem que interferir e falar, não, então agora você sai e ele vai falar. E eu acho muito educativo também a perda de tempo na televisão, que é quando há alguma violação da lei e o tribunal determina que o cidadão, ao invés de ter 20 minutos, vai ter 15 minutos, enfim, grosso modo, tira o tempo dele, aparece aquela imagem que todo mundo detesta, mas que é educativa, assim, suspenso por decisão da Justiça Eleitoral. Então, tudo isso é importante. Agora, vejam, até na definição, que eu saiba, nós temos esses dois artigos no Código. Um, que assegura o direito de resposta, que é na Lei 9.504, e o outro é o criminal. No criminal, já é diferente. Fala-se no direito de resposta, fato sabidamente inverídico, ou seja, fato que se sabe que claramente inverídico. Já no criminal, a redação é outra. A redação diz assim, divulgar fato que sabe inverídico. Aí você tem que saber se quem divulgou o fato sabia que ele era inverídico. Por quê? Porque no criminal se exige o dolo.
Então, ele só vai poder ser punido criminalmente se ele sabia que era inverídico. Já no direito de resposta, isso não tem a menor importância. A pessoa pode até estar falando, ouviu uma fofoca e falou, está entrando para o horário eleitoral e fala, aconteceu isso, então eu vou falar isso aqui. Sem maior apuração, vai lá e fala uma mentira. E que ele acredita que seja verdade. Isso não tem a menor importância do ponto de vista legal. Porque o que interessa... E no parágrafo único do 323, que trata desse tema, que é o parágrafo que traz a agravante, não tem o ambiente da internet. Não tem, televisão, exato, porque é antigo, né? Quer dizer, a legislação não acompanhou. Mas, enfim, esse é um assunto, né, que daria aí para a gente conversar muito, e, por enquanto, eu vou ficando aqui. Eu só vou fazer uma observação também, que esse tema é bem interessante. Acho que a gente vê que até os veículos de comunicação tradicionais, fatalmente, em um momento ou outro, eles já acabaram alguns, a gente já viu notícias que também já divulgaram notícias falsas. Então, a dificuldade é grande de controle. Mas me parece que, eu tenho a impressão que a dificuldade maior de controle da justiça é no WhatsApp. Porque os próprios alegam que não controlam, né? Não sei se é verdade controlar. Ou não. Mas... E eu vi uma matéria um dia desses, saiu na imprensa, não lembro se era no Globo, CBN, enfim, que a maior propagação de notícias falsas no Brasil eram em grupos de WhatsApp de famílias. E ali você não tem, exatamente, que poderiam não existir, né? As pessoas gostam de fofoca, né? E é impressionante. Você ouve uma notícia normal, você não passa para frente. Agora, você ouve, o fulano aconteceu, não sei o quê, puf. E aí, tanto um candidato, qualquer pessoa, como é que controla isso? Como é que segura? A justiça não vai conseguir imitar, mas vamos continuando, então. Agora eu vou passar a palavra ao ministro Admar Gonzaga, que é ministro do TSE e também dispensa maiores apresentações. Vai falar sobre os principais preparativos e desafios para o pleito de 2018. Bom, boa tarde a todos. Também agradeço muito aos organizadores pelo convite que muito me honra e estar aqui nesse painel com pessoas ilustres, queridos amigos Pereirinha e Marcelo Ribeiro, Ângela, e vendo aqui também advogados que militaram na campanha presidencial, muito competentes todos. E eu quero tratar de 3 questões a respeito dos desafios que tem o Tribunal Superior Eleitoral. Eu vou começar pelo tema do Eric, questão da fake news. Praticamente ele já falou o que talvez eu traria para cá. Não me preocupa muito a questão da fake news. E eu acho que isso vai acabar se resolvendo também com tecnologia. E é muito importante, na minha opinião, que a democracia seja bastante participativa, ou seja, para que os elementos, os atores do processo, e que tem que se incluir nisso o próprio eleitor, tem que divisar, por meio das fake news, ou seja, tem uma oportunidade até para divisar o comportamento dos candidatos. Eu sou muito liberal na questão de propaganda. Inclusive, quando o tribunal, Pereirinha, fez naquela época, desculpa a intimidade, mas Deixa. Quando o tribunal fez aquele freio de arrumação do primeiro para o segundo turno, mas ali a coisa estava descambando, eu acabei me acomodando, mas com resistência, porque eu entendo que se um candidato é mentiroso, é deselegante, o eleitor tem que ver isso. Teve até um colega nosso que foi para a tribuna, falou, não, isso é mentira. Mas na afirmação sabidamente inverídica, se o camarada for para a televisão dizer que o Brasil ganhou da Alemanha de 7-1, as pessoas têm o direito de saber que aquele sujeito tem algum problema mental. É um mentiroso, é um mitômano, é uma pessoa que não merece a nossa confiança. Então, esse negócio de fake news sempre houve. O que
que é fake news? É a falsa verdade. Porque se é notícia, notícia é a revelação de um fato. Fato é verdade. Quando ele é fake, é uma falsa verdade. Quando você põe essa palavra news na frente. Agora, vamos dizer, se esse é o nosso maior problema, não, isso, nós só mudou a ambiência, porque isso sempre existiu. E nós, cidadãos desse mundo moderno, que mal começou, nessa nova ambiência, vamos ter que nos acostumar a nos defender desse tipo de ataque. Nós temos que nos defender. É claro que também os candidatos vão ter que buscar ferramentas tecnológicas para ver que aquela mandíbula não é do presidente. Até o sotaque você vê que não é o dele. Aquele cara tem um sotaque do sul, se eu não me engano, né? Tem um sotaque diferente do presidente Obama. E está falando coisas que o Obama jamais falaria. Obama, pelo que eu posso... A impressão que eu tenho é que ele é um homem muito elegante. Então, é isso. Então, acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu sempre fui muito liberal nesse sentido. Então, mas eu acho que agora o maior desafio, talvez seja bastante polêmico, porque isso aí virou uma febre, que está sendo impulsionada por interesses comerciais, que se trata do voto impresso. Esse é um desafio que o Brasil vai ter que cuidar e vai ter que observar com muita atenção. Porque essa questão, e está sendo utilizado o voto impresso, impulsionado por aqueles que perdem as eleições. Que a última coisa que o que perdeu a eleição quer se convencer é de que ele não teve voto suficiente. Ele foi roubado de alguma forma. Por isso, a judicialização do processo eleitoral. É culpa do TSE? É culpa tua? Isso cresceu muito na sua época como ministro do tribunal. E o tribunal sempre desempenhou esse papel com alguma... até no caso do 41A, o ministro Marcelo Ribeiro começou a fazer exigências, porque virou aquele kit 41A. O cara perde a eleição, que eu até fui para a tribuna sustentar inventei esse, que eu precisava que alguém prestasse atenção, né, nesse advogado caipira que apareceu lá de repente. Então, o kit 41A. O que é o kit 41A? Você perde a eleição, pega lá 3 pessoas que vão de pé junto falar com o Ministério Público, que foram assediadas pelo candidato Marcelo para a compra do seu voto. Depois elas vão, e foram pagas para fazer esse depoimento, ou com alguma promessa, ou seja, acusando com a mesma ilegalidade. Então, e depois isso acaba chegando à cassação do mandato e a Justiça Eleitoral fazendo um papel de cassar o voto de pessoas que conduziram. Ou seja, nós estamos interferindo demasiadamente na democracia, a meu sentir. Por isso que nós temos prazos decadenciais, que as pessoas não podem fazer represamento tático de argumentos para chegar só depois de perder o mandato, para perder a eleição. Então, essa é a desculpa. E aí, qual é o problema agora? A urna eletrônica não tem o voto. Como é que eu vou conferir o meu voto? Olha, vai conferir na hora que apertar ali. Não tem manipulação humana. Só tem a urna tem bateria, não tem meios de intervir. E por que a gente confia nisso aqui que faz na hora que faz uma operação bancária até elevada? Sai papel daqui de dentro? Não, sai a mesma coisa que você vê na urna eletrônica. Na urna eletrônica. Então, nós vamos gastar 2 bilhões, isso me deixa doente, 2 bilhões para bater palma para perdedor, por causa de argumentos de perdedor. Isso não entra na minha cabeça, isso não convém à democracia. Isso, para mim, é inconstitucional. Por que é inconstitucional? E aí vem o pior problema. O pior problema. O problema é o seguinte: qual é
Por que surgiu a urna eletrônica? Porque havia mapismo no sistema de contagem de votos no Brasil. E depois nós tínhamos que gastar um dinheiro enorme, um trabalho enorme, insegurança política no município, no Estado. E porque estava se recontando votos, será que ele pode já contratar com o poder público para merenda? Aí fica a população toda sofrendo. 2 bilhões para botar um dispositivo, acoplar a urna eletrônica, um dispositivo, aí começa o perigo, que vai imprimir o voto, vai fazer um ruído que pode ser detectado. Mas o maior problema não é esse, o maior problema é o segredo do voto. Todos nós tivemos computadores aqui. Temos computadores aqui, mas já tivemos computador com a impressorinha acoplada ao lado. O que dá problema? O que atola? A impressora. Então, o que vai ser aquele dispositivo? O cara vai achar que vai sair com um papelzinho na mão. Ah, votei no fulano, aqui, ó. Sou seu eleitor, hein, aqui, ó. Vou lá pedir empreguinho para você. Não, vai aparecer aquilo que aparece na tela, vai ter um dispositivo que vai subir um papel, vai mostrar para você numa telinha e vai cair dentro de um saco, aquilo vai cortar. Vai dar problema. Então, nós temos no seguinte dilema no Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos ser acusados de fazer, de não fazer ou de fazer. Porque no momento que atolar, que a Ângela estiver lá, e atolar, e o voto dela estiver ali preso, não cortou para cair no negócio, e vai acontecer, tomara que não seja com você. O que você faz? Vai abrir? Vai chamar o mesário para ver em quem você votou? Essa urna já está condenada. O seu voto já está desvendado. Se o cara for fofoqueiro, e você for empregada da prefeitura e votar no candidato adversário, você está demitida. Então, por isso que o segredo do voto é cláusula até pétrea da Constituição, né? O sigilo do voto. Então, o que se faz nesse momento? E o voto daquela sessão eleitoral está todo comprometido? Então, nós temos esse desafio enorme para bater palma para maluco. Como diz o ministro Gilmar Mendes, para ter pau para maluco não, para perdedor. E isso é impulsionado naturalmente com interesses econômicos. Com interesses econômicos. Então, esse é um desafio que nós temos que desmistificar. Eu não sei como é que o Brasil, os brasileiros, compraram essa coisa. Compraram essa ideia de que o voto quando fazem várias outras operações no computador o dia inteiro. E outra coisa, tem vírus no computador? Na urna não tem. Na nossa urna não tem vírus, está lá o teste público agora, foram lá especialistas do Brasil fazer, já tacaram até fogo na nossa urna eletrônica para ver se ela parava de funcionar. É sério o que eu estou falando. E nós temos um cadastro eleitoral bastante rígido, nós temos um tribunal que funciona muito bem, e, aliás, por vários lugares que eu trabalhei, eu acho que põe alguma coisa no cafezinho, porque na Justiça Eleitoral os servidores trabalham com outra energia, entendeu? Eu não sei o que acontece lá. Eu, por exemplo, tenho 2 assessores que estão até aqui, que são 2 tarados para trabalhar, estão ali, ó. Estão ali. E trabalham com muita eficiência, e isso é o tribunal praticamente todo. Então, a Justiça Eleitoral está ali com muito empenho, e eu fico até emocionado quando lembro do tanto que a gente é muito bem-vindo naquele tribunal. E é um orgulho que nós temos no país. Agora, não acreditar no urna eletrônica, botar um dispositivo lá, eu espero, vou rezar no dia anterior que o Supremo Tribunal Federal julgue a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque ele é absolutamente desnecessário, ele não convém à democracia, é caro. Por que a Alemanha, agora estava falando o professor, doutor Celso, está por aí, está ali, ó. Ele estava lembrando agora, por que na Alemanha nós não temos eles não quiseram voto eletrônico? Porque é caro, não é isso? Complexo. A idoneidade, exato. Então,
E isso, se nós já gastamos e continuamos a gastar, então imagina, votar por aqui, nem pensar. Por que não? Por que não? Então, são esses desafios que a gente fica tendo que empurrar a porta para fortalecer a democracia, mas do outro lado da porta está uma pessoa que perdeu a eleição e está precisando de algum argumento. E tem me permite aqui um pequeno à parte. Quem fala assim da urna eletrônica, pega bem falar mal da urna eletrônica, né? É um tipo da fake news boa, né? Assim, que todo mundo, tá vendo? Todo mundo que perdeu porque teve alguma coisa. E quem fala essas coisas é porque não tem... Hoje eu fui acusado pelo Dr. Celso Mori de ser velho, porque ele falou que eu sou a memória das coisas e tal. Então, assim, mas eu sou um pouco velho, não tão velho, mas um pouco. História viva. Já sei, pelo menos, eu participei de várias eleições como advogado, em que o voto era no papel, na urna ali. Tinha fraude de todos os tipos. O ministro mencionou o mapismo. O mapismo era um dos... Mas tinha muitos outros, assim... Tudo que é tipo de fraude com voto na cédula. E os Estados Unidos, por exemplo, eu não sou especialista, mas eu também tenho minhas ressalvas lá com o sistema de votação deles, uma lista que fura lá, um monte de coisa, não é isso? O problema que a gente tem é que cada estado é diferente. Como o voto Flórida, na Flórida é diferente de Nova York, é diferente de Minnesota. Na Flórida, eu me lembro quando, se não me engano, foi eleição do Bush. Contra Gore. Pois é. A gente via umas folhas desse tamanho, assim, o cara furando aqui, né? E ali foi um episódio assim que me pareceu, posso estar falando bobagem, mas me pareceu estranho, né? Porque mandaram recontar. Se mudasse o resultado da Flórida, mudava a eleição. E aí, na hora que começou a ver que ia mudar, aí a Suprema Corte, para de recontar. E, por coincidência, foi 5-4, 5 eram republicanos, 4 eram democratas. Quer dizer, assim, com todo respeito, eu adoro os Estados Unidos, não estou fazendo crítica ao seu país, não, seria até uma deselegância minha. Mas, assim, nós não temos que ficar pensando, nos Estados Unidos não tem urna eletrônica, então aqui no Brasil não pode ter, jabuticaba, não sei o quê. Aliás, se for uma jabuticaba é ótimo, eu adoro jabuticaba. Só tem no Brasil, parece que não é verdade, tem em outros lugares também. Na verdade, aqui no Brasil, né, o Admar mencionou o 41A, nós caçamos mandatos por compra de voto, caçamos como ninguém caça em nenhum lugar do mundo. Nos outros lugares do mundo, as cassações se dão por fraude na apuração de votos, que nós tínhamos antes e não temos mais aqui no Brasil. Nós resolvemos. Esse o problema da desconfiança da urna eletrônica, é um pouco da síndrome do vira-lata. O brasileiro não acredita que possa ser melhor em nada, né? Nem em cuspe à distância, dizia Nelson Rodrigues. Então a gente não acredita que possa ter um sistema que é melhor do que os outros. É por isso que a gente desconfia da urna eletrônica. Daí os caras dizem, mas como se os alemães não têm e nós temos? Como é que pode ser bom uma coisa como essa? Mas, Admar, vou te fazer uma outra pergunta. O desafio da eleição de 2018. A Folha de São Paulo publicou que na eleição de 2016, 145 prefeitos se elegeram com registro indeferido. Nós tínhamos uma eleição de 90 dias, agora temos uma eleição de 45 dias. Em 45 dias, o TSE e os tribunais regionais eleitorais têm que julgar todos os pedidos de registro, né? E por mais célere que seja, não consegue. E aí tem lá um dispositivo que garante a candidatura. Não sai da primeira instância, se você for contar todos os prazos. Ao contrário dos outros países, em que se define primeiro quem vai ser candidato ou não e depois começa a campanha, aqui no Brasil, você pede o registro no primeiro dia da campanha eleitoral. É uma particularidade brasileira. Essa é uma jabuticaba ruim aqui do Brasil. Como é que o TSE vai resolver essa jabuticaba? Ou nós vamos ter que esperar a mudança no Congresso? Nós vamos continuar com candidatos se elegendo com o registro indeferido, inclusive, quem sabe, para presidente da República? Esse é a Justiça Eleitoral tem encontro marcado com isso, realmente. E o problema se agrava agora, que essas representações vão ser potencializadas pelo problema que vemos agora na pré-campanha. Né, nós proibimos uma série de questões, como financiamento público, financiamento de empresas, de pessoas jurídicas, não pode botar mais cartaz em casa, não pode pôr outdoor, não pode pôr uma série de coisas. E tudo com medo do Caixa 2. Mas trouxemos a pré-campanha, a permissividade para isso tudo. Ou seja, então o abuso nós só deslocamos no tempo, né, porque começam a surgir os outdoors, que
como se fossem espontâneos, se alguém quiser acreditar nisso, que acredite. Né? Os cartazes. Então, o que nós estamos fazendo hoje com a nossa legislação é piorando a captura da democracia pela criminalidade, pelas pessoas que têm má conduta. Então, é isso que está acontecendo. Quando você já começa... Se na campanha é proibido, por que outdoor é permitido na pré-campanha? E que dinheiro que financiou isso aí? E a Justiça Eleitoral faz controle de gastos da pré-campanha? Não, não está previsto. Então, e outra coisa, vamos tratar da candidatura à presidência da República. Na medida que o Tribunal Superior Eleitoral funciona como primeira e única instância para o registro de uma candidatura presidencial, aí eu te devolvo a pergunta: convém a democracia? Convém uma democracia que uma pessoa sabidamente inelegível, que já tem o seu registro indeferido pelo magistrado, se não houver impugnação, pode ser até de ofício. Se houver impugnação, aí que tem que abrir o contraditório. Aí jurisdiciona a questão. Senão ela fica praticamente no plano administrativo, porque você pega as certidões, se ela está positivada para o crime, se ela está positivada porque ele foi essa pessoa, convém à democracia que essa pessoa, que o rosto dessa pessoa fique na urna, que o nome dessa pessoa fique na urna, que ela prossiga a sua propaganda eleitoral. Mas você veja que curiosidade, o tribunal tem um desafio, eu acho que não, imagino a resposta. Eu acho que não convém a democracia, mas veja que coisa curiosa. Dos 145 prefeitos que se elegeram com o registro indeferido, boa parte deles, 1/3, depois da eleição, foi lá, Marcelo, e conseguiu uma liminar do artigo 26.6, suspendeu a inelegibilidade, foi diplomado e tomou posse. Então, a conjugação desses dois dispositivos faz com que a gente tenha candidatos provisórios. Alguns são confirmados depois, outros não, né? Esse é um drama. Mas nós temos uma outra questão, porque existe mau comportamento em todos os segmentos da sociedade, de juízes, das pessoas, de médicos. Dizem que até na política. Não, dizem que até na política. Então, eu tenho um humor finíssimo. O que acontece? Também você verifica, algumas vezes, processos que estão engavetados, é só o cara se apresentar como político, começa a andar com a velocidade meteórica. Aí o sujeito que se vire para conseguir uma liminar, que às vezes é uma bobagem. Uma bobagem, naturalmente, vamos dizer, na improbidade tem que ter dolo e enriquecimento ilícito. Então, eu já vi num caso, o sujeito foi condenado por improbidade porque um sujeito falou no palanque o nome dele. Foi condenado por improbidade. Ou seja, um terceiro, para você ver, está inelegível o sujeito. Está inelegível o sujeito. São 8 anos. O cara pode botar o pijama e ir para casa porque ele perde a torcida dele toda com 8 anos. E quando é condenação criminal, é após o cumprimento da pena. Então, isso aí se agrava e que acaba virando uma condenação praticamente perpétua, né? A Ângela vai apresentar o Juliano. Vamos lá para o último debatedor, doutor Juliano Breda, advogado, vai falar sobre compliance e participação de empresas nas eleições. É advogado, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e é o presidente da OAB Paraná. Eu vou corrigir aqui, ele é o ex e sempre presidente da OAB. Eu vou fazer 2 perguntas para o Breda sobre o tema dele. Ele vai falar sobre compliance e participação da empresa nas eleições. A primeira é a seguinte: os americanos, quando tiveram o tempo da proibição das doações de pessoa jurídica por lá, notaram depois, num estudo bem bacana sobre o tema, que as empresas aumentavam os bônus dos executivos nos anos de eleição para que as doações fossem pelos executivos, né? Então, eu gostaria de perguntar qual é a visão que você tem sobre essa experiência americana de doação, quem sabe por interposta pessoa. E a segunda pergunta é a seguinte: com a Lava Jato, há uma discussão muito grande entre o que pode ser considerado corrupção / lavagem, que é um kit que tem vindo junto sempre, não é, Admar?
e aquilo que pode ser considerado caixa 2. Afinal, onde é que você coloca essa linha que separa a corrupção / lavagem do caixa 2? Bom, quero saudar a todos os presentes nesse belíssimo evento, muito bem coordenado pelo Gustavo Guedes, a quem eu atribuo a generosidade pelo convite. Vocês vão perceber que não há muita pertinência temática na minha atividade, nas minhas informações em relação aos brilhantes palestrantes que me antecederam, e nesse passo saúdo os ministros Marcelo Admar, o Eric e a Ângela, meu grande amigo Luiz Fernando Pereira. Eu costumo dizer que nos casos que eu atendo é só caixa 2, que nos outros pode ter corrupção e lavagem. E essa é começo respondendo por isso, e essa é uma tarefa das mais difíceis possíveis, e só o caso concreto realmente pode definir, embora eu diria que, se nós pudéssemos aí dizer, de todo esse período da Lava Jato, da metade para cá, a própria Procuradoria-Geral da República, já a partir da delação da Odebrecht, do ex-procurador-geral da República Janot, e agora também a PGR Raquel Dodge, já se preocuparam em tentar fazer, diante das evidências do caso concreto, uma separação, tanto na delação da Odebrecht quanto a JBS, já nos pedidos de instauração de inquérito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo naqueles anexos e declarações sobre políticos que não tinham mais mandato. A própria PGR já fez essa separação, considerando que, em alguns casos, era simplesmente o 350 do Código Eleitoral, simples caixa 2 de campanha, prestação de informação falsa. Mas há, sim, um espaço cinzento ainda que recai sobre isso, que muitas vezes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, está deixando esse debate para o julgamento de mérito das denúncias oferecidas. Recebeu boa parte das denúncias oferecidas como corrupção e lavagem, quando se sustentou que a entrega de recursos em espécie, ou mesmo, no que eu vou mais à frente aprofundar, a doação oficial de campanha, ou seja, a vantagem indevida ao político como contrapartida por um ato de ofício no exercício de sua função, como doação oficial, o Supremo, em regra, tem recebido isso, se há algum elemento corroborador, além das meras declarações dos delatores, deixando essa separação e a qualificação jurídica exata da conduta para o julgamento de mérito, porque é uma tendência, e há na doutrina do processo penal se entende que a qualificação jurídica é provisória da denúncia, e ela pode ser, e ela deve ser melhor acertada no julgamento de mérito. Quanto à primeira questão desse fenômeno norte-americano, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer no Brasil, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou uma ação proposta, inclusive, pelo Conselho Federal da Ordem, para considerar inconstitucional a doação das pessoas jurídicas, desta possibilidade de que, no interesse da pessoa jurídica, haja uma simulação com distribuição de lucros ou remuneração dos executivos com bônus, para que eles exerçam a doação na pessoa física para o candidato do interesse da pessoa jurídica. E é por isso que o tema que o Gustavo me pediu para trazer a vocês, falar alguma coisa, é leniência das empresas na campanha eleitoral. E eu, antes de entrar especificamente nele, também acho que esse tema da leniência, que virou uma febre, que virou uma obsessão, é difícil você abrir a caixa de e-mails hoje, tem advogados amigos aqui, a Dani, o Flávio, sem receber uma proposta de um curso de compliance, leniência, que ocorre hoje todo dia em todo o Brasil, porque essa é uma realidade, essa é uma exigência, e talvez esse seja um dos bons, eu vou tratar de alguns aspectos, dessas grandes operações que têm surgido no Brasil. Eu tive recentemente a grata satisfação de fazer uma viagem para o exterior e sentar ao lado e conversar bastante na viagem com o Mia Couto, que é um dos meus artistas favoritos e escritor, artista, um dos autores favoritos. E, enfim, começamos a
a bater um papo, também não quis incomodá-lo, né, para começar a falar, deve ser chato, onde ele vai, começam a perguntar sobre os livros dele, sobre a obra dele. Tinha acabado de voltar, inclusive, de Curitiba, tinha dado uma palestra lá na PUC, e perguntou o que eu fazia. Eu disse que era advogado criminal, e evidentemente que o assunto já caiu na Lava Jato, e eu disse a ele, e tenho repetido por onde vou, que já houve uma mudança radical na postura das grandes empresas, na instituição de programas de compliance, de integridade em suas estruturas de negócios. Isso é algo verdadeiro, isso já mudou de forma radical no Brasil a partir dessas grandes operações. Isso já era presente nas multinacionais, nas empresas com controle de capital estrangeiro que estavam no Brasil, especialmente as controladas por empresas norte-americanas, porque lá essa imposição do mercado do mercado financeiro é algo muito mais antigo do que aqui no Brasil. E mudou, e é nesse ponto que eu quero tratar, muito mais por uma imposição do mercado do que, na minha opinião, um problema de consciência ou de convicção ética por parte dos administradores ou das empresas. Eu vi o ministro Adhemar falar que o voto impresso vai custar 2 bilhões de reais o sistema. Sempre que se fala em Lava Jato, os sites da Procuradoria, a imprensa, tem aqui também jornalistas, divulgam que a Lava Jato já recuperou mais de 11 bilhões de reais. Eu vi uma matéria recente do Correio Brasiliense que detalha esses valores. Diz que a Lava Jato já teria celebrado acordos e bloqueios que totalizam 11 bilhões e 300 milhões de reais. Mas desse valor, 3 bilhões estão bloqueados, ou aqui no Brasil ou no exterior, esperando a definição jurídica das questões subjacentes a esses bloqueios, mas de recuperação efetiva. Alguém tem ideia do valor efetivamente recuperado até o momento pela Lava Jato? 720 milhões de reais. 720 milhões de reais. E eu vou dar alguns exemplos. Na Operação Zelotes, o Itaú Unibanco era colaborador da Operação Zelotes. A maior autuação que existiu da Receita Federal foi sobre a fusão do Itaú Unibanco, uma autuação de quase 20 bilhões de reais, e quando foi julgar no CARF, um dos conselheiros, vou tratar aqui sempre na condicional, porque não transitou em julgado, supostamente teria ido exigir propina do grupo para votar favoravelmente aos interesses, enfim, da parte. O grupo, isso é público e notório, não estou fazendo nenhuma revelação que envolva meu sigilo profissional, e o grupo comunicou à Polícia Federal, comunicou ao Ministério Público Federal, foi montada uma ação controlada, e na nova exigência de propina, o advogado do banco, isso foi gravado, e o conselheiro do CARF foi preso, como virou um fato notório. Portanto, o banco era colaborador da Operação Zelotes. E, durante a operação, houve uma medida de busca e apreensão no Itaú para acessar documentos referentes ao Banco Boston. Estou dizendo também, todos os fatos são encontrados em fonte aberta. Por que foram ao Itaú, decretaram a busca e apreensão no Itaú para buscar os documentos do Boston? Porque o Itaú havia adquirido, anos atrás, o Banco de Boston e era simplesmente custodiante desses documentos. A investigação era sobre pagamentos que o Boston havia, contratações do Boston de determinados escritórios que estavam sendo investigados por suspeita de vinculação e corrupção com conselheiros do CARF. Bastava, evidentemente, o delegado, o membro do Ministério Público, ligar para alguém do jurídico ou expedir um ofício que o banco, em 24 horas, encaminharia todos os documentos. Decretada a busca e apreensão no Itaú para buscar contratos e alguns documentos relacionados a essas contratações que não tinham sido do grupo. Naquele dia, as ações do Banco Itaú caíram em valor de mercado 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Recentemente, Operação Lava Jato, operação deflagrada contra as concessionárias de pedágio do Estado do Paraná. O Ministério Público Federal pediu busca e apreensão em todas as concessionárias do Estado, que controlam os pedágios do Estado. O doutor Sérgio Moro deferiu a medida em relação a apenas uma, dizendo que, em relação às demais, não havia nenhum elemento que apontasse para a ilegalidade. Indeferiu o pedido de busca e apreensão
do Ministério Público Federal, e o doutor Sérgio Moro, os senhores sabem, não é um dos juízes mais garantistas desse país. Então, a afirmação dele de indeferir uma busca e apreensão, dizendo que não tem nenhum elemento contra aquelas empresas, deveria ser algo levado em consideração. Como é que o mercado reagiu? O prejuízo da carne fraca. Como é que o mercado reagiu em relação a uma empresa que é controladora de 2 pedágios do Paraná, que teve o pedido de busca e apreensão indeferido? Em 10 dias, o valor dessa empresa caiu, em valor de mercado, R$1,5 bilhão de reais. O dobro do que a Lava Jato recuperou até hoje. A CCR, por conta da divulgação de um depoimento de um doleiro, perdeu 20% no valor de suas ações, o que deve totalizar em torno de 5 a 6 bilhões de reais. Não há nenhuma acusação de corrupção, não há denúncia formulada, não há indiciamento de nenhum desses administradores. Então, eu citei 3 casos, existem dezenas, não estou usando a carne fraca, porque não conheço o processo da carne fraca, quem sabe as acusações possam ser até procedentes, mas dei 3 casos em que as operações geraram um prejuízo de mais de 10 bilhões, ou de quase 11,5 bilhões, que é o valor total fechado em acordos pela Lava Jato, mas que se recuperou efetivamente aos cofres públicos 720 milhões, e as grandes empresas não vão conseguir pagar os grandes acordos que celebraram, porque nós estamos hoje numa insegurança jurídica brutal nessa matéria no país, porque o TCU está sustentando que o acordo que o Ministério Público fechou e que o Poder Judiciário homologou não vale perante eles. E o Supremo tem que ser chamado a decidir essa matéria. Posso te fazer uma provocação? Porque eu estou preocupado com alguma coisa que talvez as outras pessoas não tenham ainda. Mas, por exemplo, nós estamos muito preocupados com fake news, né? E nós temos a delação premiada, né? Delação premiada. Como seria uma delação falsa? Uma fake bargain? É isso? Fake bargain? Você que sabe, não sei. Bom, o sujeito é suspeito de ter praticado um determinado crime. É julgado por uma prisão, com todo aquele carinho, algemado nos pés e à cabeça, e fica lá o tempo que for necessário até ele fazer uma delação. Essa delação não poderá ser utilizada na véspera do período eleitoral, de forma falsa? E nós estamos preocupados contra um candidato à presidência da República, por exemplo, de forma falsa? Olha, eu acho bom você falar alguma coisa daquele cara lá, que eu acho que ele vai ganhar a eleição. E isso acontecer, eu queria saber como é que a Justiça vai poder tratar disso. Pergunto ao senhor, que é um advogado criminalista de escola, pelo que me foi dito. Ministro, eu disse ontem ao ministro Toffoli, que estava aí, que o Supremo tem encontro marcado ainda com uma série de questões relacionadas às colaborações premiadas, porque a realidade é que a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público Federal de Curitiba celebraram grandes acordos de colaboração, colocando cláusulas que a lei não permite. E o ministro Teori, que foi o relator prevento, homologou praticamente todos esses grandes acordos, em primeira instância, o doutor Sérgio Moro, e hoje todas as grandes operações do Brasil possuem isso. Por exemplo, não existe cumprimento de pena privativa de liberdade em domicílio. Se criaram regimes de execução penal que a lei de execução penal não estabelece e que a própria lei 12.850 não prevê. A lei diz que o acordo de colaboração ficará sigiloso até a denúncia. Por quê? Porque a lei foi cuidadosa. A nossa lei da delação premiada ela não é ruim. Ela estabelece parâmetros, ela diz que ninguém pode ser condenado só com base nas palavras do colaborador, e ela estabelece o sigilo até o oferecimento da denúncia, do procedimento de colaboração. Por quê? Exatamente para permitir que se investigue e se faça um exame da veracidade daquelas informações. Aqui no Brasil, vira um frenesi, eu até discordo, a própria OAB foi ao Supremo para pedir para levantar o sigilo de todas as delações da Odebrecht, tão logo elas foram homologadas pela ministra Carmen Lúcia, que fez os seus assessores trabalharem durante as férias, os procuradores da República correndo o Brasil inteiro para colher depoimento, porque o Brasil estava inteiro obcecado para saber o que a Odebrecht ia falar sobre tudo. E quando se abriu, se percebeu que pouco de substrato
material daquilo era pequeno. Nós podemos eleger um presidente da República com base numa falsa delação contra um candidato. Embora eu diria também no Brasil que, vendo os candidatos que estão por aí, o problema desses candidatos são as real news, né? Quem sabe as fake news no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, sejam produzidas pelos próprios candidatos para beneficiá-los. Fake news no Brasil talvez seja isso. Mas eu tratei desses números, para voltar um pouco mais ao tema da minha comunicação, para dizer o seguinte: o mercado está impondo, isso que eu disse ao Mia Couto, o mercado financeiro está impondo uma nova postura, uma nova cultura às grandes empresas. Juliano, eu vou pedir perdão, mas eu vou ter que sair, porque eu estou com voo em cima da hora, já estou até atrasado. Tá certo. É lamentável ter que perder o final da sua exposição. Agradeço a todos aí. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Uma empresa que é apontada como envolvida, como suspeita de envolvimento em um esquema de corrupção, em uma fraude de licitação, passa a ter problemas com os seus financiamentos no BNDES. O BNDES, os técnicos do BNDES viram para a empresa e dizem assim: vá ao Ministério Público Federal, faça um acordo de leniência, contingencie esse seu problema e me traga aqui uma sentença de homologação desse seu acordo. Os bancos não renovam os financiamentos com as empresas se não tiverem tranquilidade em relação ao passivo jurídico que essas grandes operações passam a representar, porque sabem vocês que a sanção decorrente de uma fraude à licitação pode ser a declaração de idoneidade da empresa de contratar ou licitar com o poder público, é a morte da empresa. Então, foi o mercado, na realidade, quem exigiu uma mudança radical de postura das empresas. E no Brasil, nós tivemos esse fenômeno, mencionado pelo Luiz Fernando, de que toda a classe política acabou atingida por acusações de corrupção em função das doações eleitorais feitas na campanha. O primeiro tema que eu queria submeter, mais como sugestão aos eleitoralistas, na verdade, eu vejo aqui alguns advogados de partidos políticos, de que os próprios partidos precisam estabelecer sistemas próprios de integridade, de controle nas doações, e os próprios partidos políticos têm que instituir sistemas verdadeiros de compliance, para evitar que possa existir uma doação, por exemplo, a um diretório nacional, indicada por um deputado, por um candidato, com vinculação à contrapartida de um ato de ofício, ou seja, vinculado a uma corrupção, e isso pode contaminar outras candidaturas. Esse é o primeiro ponto. E as empresas, decorrente de tudo isso que eu mencionei empresas em que o Ministério Público e os juízes afirmam que não há elementos da prática de infração criminosa. Mesmo assim, há prejuízos da ordem de bilhões por parte da empresa. O ideal para as empresas era passar longe das eleições, era não atender o telefone de nenhum candidato, nenhum membro de partido, nos 90 dias que antecedem a eleição, e não fazer a doação. Mas, se nós não autorizarmos, se nós não incentivarmos os executivos, os acionistas das empresas a fazerem as doações eleitorais, o setor econômico vai ficar lijado da representação política que já é absolutamente deteriorada e degenerada no país, e que é um dos possíveis efeitos da proibição da doação das pessoas jurídicas. Então, isso não pode ser feito, embora, e aqui é um ponto que eu destaco, grandes grupos econômicos do país já proibiram para as próximas eleições as doações de seus executivos. Citei o Itaú Unibanco. O Itaú proibiu os administradores e seus cônjuges de fazerem qualquer doação nas eleições de 2018. Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê Executivo, presidentes e vários vice-presidentes, e dezenas de diretores de todo o grupo econômico e os seus cônjuges estão proibidos de fazer doação. Algumas construtoras proibiram também todos os executivos e acionistas de fazerem doação. Aí eu acho que é por falta de dinheiro mesmo, não é por um problema de integridade ética. Mas essa é uma tendência, praticamente, hoje, de todas as grandes empresas tentarem fugir do envolvimento com a eleição pelo risco que o mercado impõe ao envolvimento de uma grande empresa numa suspeita de corrupção. O que eu sugiro é que as grandes empresas
contratem advogados, paguem bons honorários para orientá-los nesse procedimento efetivo de compliance, de integridade, mesmo aqueles que já possuem, para pensar, pelo menos, uma regulamentação do procedimento de doação aos candidatos na próxima eleição e investigar, quando o executivo propõe apoiar, que o acionista apoie ou que ele mesmo vá fazer uma doação para um candidato, se aquele executivo não acabou de aprovar, por exemplo, um aditivo de uma obra com o Departamento de Estradas e Rodagens, que é comandado por aquele deputado, e o aditivo vai impactar no bônus, na sua distribuição de lucro ao final do ano, e ele está fazendo aquela doação em seu nome, da pessoa física, ou está pedindo que o acionista faça como uma contrapartida por um ato de ofício indevido praticado pelo servidor público. E por que as empresas têm que se preocupar com isso? Porque seu preço de mercado, suas ações vão cair 10%, 20%, como tem acontecido com aquelas que são indevidamente envolvidas nas grandes operações, mas especialmente porque a lei anticorrupção prevê a responsabilidade objetiva das empresas por ato de seus representantes ou funcionários. Mesmo que o acionista, mesmo que o conselho, a diretoria não tenha intenção, não tenha consciência de que um funcionário está praticando um ato de corrupção, a empresa vai responder objetivamente. E as multas e consequências e sanções da lei anticorrupção são pesadíssimas. Então, encerro as perguntas, não sei se satisfiz. Eu só queria fazer um comentário a respeito do que disse o doutor Preda, é que engana-se quem acha que foi o Supremo Tribunal Federal que proibiu, baniu o financiamento de pessoa jurídica. Quem optou por esse modelo foi o Legislativo. Depois do Supremo. Depois do Supremo, que diz o seguinte: o que era inconstitucional era o modelo que se aplicava. Não é inconstitucional, o Supremo não diz que é inconstitucional pessoa jurídica participar do processo eleitoral, mas a forma como aqueles termos, sem teto, pega dinheiro de banco de fomento para depois fazer o financiamento da democracia. Ou seja, isso é uma captura da democracia pelo poder político, pelo poder econômico. Então, é isso que tem que ficar. Agora, qual é o nosso desafio? Admar, se me permite... Qual é o desafio que tem atrás disso? Por que o Congresso Nacional faz isso? Porque o Congresso Nacional, ele faz a norma que vai ser aplicada a ele. Ou seja, ele é autor da norma e o destinatário daquela norma. Quando ele proíbe, ele dá maior relevo a candidaturas que já estão postas. Já estão postas. Ou seja, aquele que já tem um recall político fica com um potencial muito maior na hora porque o outro não vai ter financiamento, não tem dinheiro. Não. Admar, se me permite uma parte em relação a isso, é minha última manifestação, doutora Ângela. Eu tenho, apesar do ambiente de absoluto descrédito do establishment, eu tenho absoluta convicção que a renovação no Congresso Nacional vai ser uma das menores da história. O Congresso Nacional contratou a próxima eleição, aproveitando o gancho do Supremo. E isso ficou muito claro agora no período da janela. As mudanças de partido foram negociadas com fatia do fundo eleitoral, só e só. Não teve nenhuma única mudança orientada por uma nova orientação ideológica. Alguém que tenha dormido socialista e tenha acordado liberal, migrou para o democrata sem discutir fundo eleitoral. Isso não aconteceu e significa o quê? Que todos os candidatos a deputado federal já têm negociado a sua parcela no fundo, né? E só o dinheiro que vai poder ser gasto é o dinheiro do fundo, porque além das pessoas jurídicas não poderem doar, o Breda nos traz um fato novo, né? Ou pelo menos na dimensão que eu não conhecia, que é a proibição de que os executivos contribuam. Portanto, a pessoa física está sendo reflexamente impedida de doar, sobra só o fundo eleitoral que está negociado com os atuais deputados. Né? A gente faz as avaliações lá do Paraná de quem se reelege, de quem vai se eleger deputado federal, tem um ou outro considerado com alguma chance de integrar o rol dos 30 deputados federais do Paraná. Portanto, aquilo que se imaginava ser uma coisa boa,
na verdade, é uma horrível e nada mais é do que aquilo que o Admar disse, ou seja, o atual Congresso Nacional contratou a próxima eleição e não há espaço nenhum para renovação. A irresignação dos eleitores com o atual modelo pode se revelar noutra eleição. Nessa não tem chance. E os partidos que represaram esses valores para cá, são partidos dirigidos por ex-detentos. Um deles já é o confesso. Aliás, esse que é réu confesso, ex-detento, eu fico imaginando, dizem que não se deve fulanizar, né? Era uma observação que Ulisses sempre fazia. Mas eu sempre desrespeitei isso. O indigitado mencionado pelo Admar, o Valdemar da Costa Neto, fico imaginando ele acolhendo a sugestão do Breda e aplicando um programa de compliance no PR. Mas, pode ser. Obrigado. Olha, eu acho que Esperança é a última que morre. toda essa discussão toda passa pela questão dentro dos partidos políticos. Critérios de transparência, governança, né? Democracia interna, que não existe hoje. Infelizmente, dentro dos partidos não tem. A possibilidade de renovação também é mínima. E isso é um assunto que aí daria para outro debate, para mais 2 horas aqui. Agradeço a vocês e eu acho que eu vou passar o tempo para algumas perguntas. Quem tiver perguntas, palestrantes. Temos 25 minutos. Eu só queria acrescentar o que o doutor Luiz Fernando falou. Eu conversei com 2 partidos, 2 executivas de partido, para sugerir que nós pensássemos e debatêssemos no Brasil uma espécie de leniência dos partidos políticos em relação às ilicitudes praticadas. Mas, evidentemente, que todos os partidos no Brasil, todos os partidos dizem que nunca receberam um centavo que não seja por meio de doação oficial. Eu acho que... Fake news? Fake news. Eu acho que a discussão aberta, transparente e pública de uma legislação de leniência política no país era necessária nesse momento. Às vezes, se os partidos reconhecessem o recebimento de recursos não pelas vias legítimas e pagassem sanções decorrentes disso, que os candidatos pudessem reconhecer que nas eleições passadas receberam recursos também sob essa modalidade e permanecessem inelegíveis por um período em troca da revelação espontânea, inclusive com efeitos de imunidade penal, eu acho que o país podia ganhar muito com isso. Eu acredito que isso só aconteceria se houvesse uma anistia geral. Mas os dirigentes que eu falei olhavam para mim com uma cara assim, esse cara está completamente louco, né, porque ninguém cogita a hipótese de confessar e ficar inelegível por um período, mas eu acredito que seja uma das hipóteses. Se isso não for possível, como mercado hoje, as empresas que não se adequarem à regra de programas de integridade, de compliance, e que não se afastarem da corrupção, serão banidas pelo mercado e vão quebrar. E eu torço que a população brasileira faça isso também em relação aos partidos que não se adequarem a uma campanha pautada pela legalidade e pela integridade. Se o senhor está ficando doido, somos 2. Porque se o partido recebe dinheiro público, se ele vai tratar dinheiro público, é possível até uma sindicância oficial nas contas desse partido. TCU? Por que não? Por que não? Porque ele tem até isenção fiscal. Se ele tem isenção fiscal e trata com dinheiro público, por que ele não pode ter uma sindicância? Não vejo por que não. Vamos ficar esperando só aquela prestação de contas de chegada com um corpo diminuto que a Justiça Eleitoral tem de técnicos para fazer uma avaliação daquela prestação de contas. Nós estamos enxugando gelo. Está passando uma boiada debaixo das nossas barbas. Então, é sindicância mesmo, somos 2 doidos. Mais uma necessidade da criação de mecanismos de integridade dentro de todos os partidos. Vamos abrir as perguntas. Quem gostaria?
Bem, eu sou a Alessandra Monteiro, obrigada pela fala de todos vocês aqui agora à tarde, foi rica com certeza. Eu sou uma jovem do estado de São Paulo que se prepara para participar das eleições em 2018 e eu quero fazer uma pergunta e uma provocação. A pergunta é o que os detentores de opinião técnica dizem sobre a legislação que poderia permitir candidaturas independentes no Brasil, uma vez que as instituições são, sim, muito importantes e fundamentais, mas estão no momento de maior descrédito da história. E se isso seria uma colaboração de transição até que elas tivessem a oportunidade de recuperar esse crédito. E diante também da incredulidade da possibilidade de renovação, já mencionada por vários de vocês, diante de todas as regras daqueles que detêm o poder de mexer nas regras desde 88, os novos movimentos de renovação que estão se organizando, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, para poder preparar um ambiente mais favorável para que novas pessoas possam se colocar, principalmente movimentos e organizações como o Renova BR, que vai falar aqui na pessoa do nosso fundador e idealizador, que eu quero, na minha fala pessoal, parabenizar pela coragem de liderar uma organização como essa nesse momento no Brasil, e a RAPES e outros espaços que estão, sim, compartilhando formação de líderes públicos para tentar hackear esse jogo que já foi dado por vocês como um jogo muito difícil de jogar. Vou falar um minutinho só, Ângela, sobre candidatura avulsa. O Brasil, outra coisa contratada pelo Congresso, né, evitou a candidatura avulsa. O Brasil hoje está isolado no mundo. A maioria dos países já permite candidatura avulsa, embora haja uma discrepância em relação aos níveis de permissão da candidatura avulsa. E é uma coisa exótica que nós tenhamos o monopólio da interlocução pelos partidos políticos, que perderam relevância no mundo inteiro, porque os partidos políticos surgem na metade do século XIX para abrigar a discrepância entre esquerda e direita, que nasce mais ou menos nessa época. Metade do século XIX é bem 1848, a data do Manifesto Comunista. Quando acaba a discrepância entre esquerda e direita, os partidos se parecem todos. Tem uma professora da Unicamp que comparou o programa de todos os partidos, Admar, aqui do Brasil, e chegou à conclusão que todos são iguais, à exceção do programa do DEM, quando era PFL, que tinha uma posição mais liberal. Ou seja, os partidos todos não há nenhuma distinção entre os partidos. Isso é no mundo inteiro. Aqueles cadernos Adenauer, tem um artigo sobre partidos políticos em todos os continentes, e todas as reclamações sobre os partidos políticos que temos no Brasil, há em todo o mundo. O partido político é algo em extinção, mas a gente põe o monopólio da candidatura, para que esses movimentos não possam se lançar sem estarem acoplados, embutidos, acolhidos por partidos políticos que estão aí, com todos os problemas existentes. Quando um outsider, por exemplo, como o Luciano Huck, que vem falar hoje aqui, vai ser candidato, ele tem que necessariamente se filiar a um partido político. Um partido político já existente, e, portanto, com defeitos. Aí o Luciano Huck se filia ao partido que for, no outro dia, o Luciano Huck é companheiro de partido do deputado federal lá de Rondônia, que foi acusado de corrupção. Ou seja, o sujeito é contaminado no dia seguinte por esta contaminação geral que existe dos partidos políticos no Brasil. Então, é lamentável, eu sou um admirador desses movimentos, agora, a Renova, acho que é uma coisa muito bacana, que poderia ajudar na renovação da política, mas o contrato nefasto feito pelos atuais congressistas fez com que esses movimentos sejam sufocados pela contaminação geral dos partidos políticos. O que foi? O Supremo já julgou e rejeitou a possibilidade de candidatura avulsa. Infelizmente é um tema, pelo menos até aqui, né, posto fora do alcance destes movimentos. Mas eu faço votos que isso prospere. E um deputado federal, que aí realmente eu não vou falar o nome, porque é um cliente lá do escritório, e ele vibrava com a ausência da possibilidade da candidatura avulsa, e aí ele dava esses exemplos. Deixa ele entrar no partido para ver. No dia seguinte, então, quem sabe isso tenha impedido candidaturas como a do Luciano Huck, a do Joaquim Barbosa, os outsiders. No dia seguinte à filiação partidária, começam a ser escrachados como se fossem iguais a todos. Então, lamento muito que nós não tenhamos feito esse movimento no Congresso, e o Supremo não fez, quem sabe porque não havia condições de fazer, mas é o quadro posto. Ministro Admar.
Oi, como é que é seu nome? Alessandra, primeiro eu queria agradecer a sua pergunta, parabenizar você pela coragem de uma pessoa com nítida aparência, de uma pessoa decente, querer se aproximar desse ambiente, mas tem que ter coragem, tem que ter atitude. E quando eu falo em atitude, eu vou devolver para você a responsabilidade. Aliás, vou devolver a responsabilidade disso para todos. O Supremo Tribunal Federal, ele está com os ouvidos bem atentos às pressões populares, que sejam justas. Eu acho que todo mundo já percebeu isso. Acho que todo mundo já percebeu isso. E eu entendo, assim como Pereira, que esse monopólio, ele não se sustenta com base em alguns princípios constitucionais, alguns vetores constitucionais. Que fez surgir, por exemplo, a fidelidade partidária. Tem algum lugar da Constituição escrito a fidelidade partidária? Aquilo foi uma construção com base em vetores constitucionais, que davam sustentação, naturalmente, à ideia de que um político não pode, no momento que ele recebe a outorga do eleitor, porque todo o nosso trabalho lá, dos meus assessores incansáveis ali, todo o nosso trabalho não é para uma casta política, é para o eleitor, eles que a gente chama de excelências. Então, é essa virada que tem que ter na compreensão do que é a democracia. Não é algo dirigido para um grupo de pessoas ungidas por determinada luz divina para controlar os nossos destinos e que vai passando de pai para filho. Ah, aquele vai ser político porque ele tem o DNA, entendeu? E eu não tenho? Você não tem, será? Não sei se já teve político na sua família. Agora, a pressão popular desses movimentos, porque em vários países as pessoas, tem que ter uma associação, vamos fazer ali uma associação, vamos ao cartório, fazer um sistema social, formalizar associativamente aquele, e vamos fazer. Eu acho que se hoje o Supremo fosse indagado sobre isso, nós teríamos uma maioria apertada para lá ou para cá. Eu só queria fazer uma observação sobre a sua pergunta sobre candidatos independentes, ou avulsos, como você fala, que, pegando o gancho que você falou sobre o Luciano Huck, eu acredito, e isso ficou bem claro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, com o meu cliente, que é o Mike Bloomberg, já foi presidenciável, quer dizer, nunca chegou a ser candidato oficialmente, mas se ele fosse, seria como independente. E como vocês devem saber, nunca teve um presidente que não fosse ou democrata ou republicano nos Estados Unidos. Eu acredito, se você espera assim, uma manifestação geral da população, etc. e tal, até chegar no Supremo, ter outro tipo de determinação, isso pode demorar anos e anos e anos. Agora, se você tiver uma figura, como, por exemplo, Luciano Huck, por isso é outra pessoa, mas que já anuncia de antemão que ele quer se candidatar e quer ser independente, ele não quer ser de um partido, e faz isso com antecedência suficiente, isso pode até criar um movimento popular que acaba impactando as pessoas em Brasília, dizendo, tipo, temos que ter essa possibilidade, ou seja, mas tem que ser alguém de porte, alguém que já tem de antemão já um grupo de simpatizantes, de militantes e pessoas de apoio que vão levar essa conversa já para Brasília. Então, eu acho que é uma coisa para vocês matutaram, pensaram um pouco, que, de repente, talvez esse ciclo é tarde demais, mas talvez para o próximo ciclo é uma coisa assim, interessante de pensar. Nós já tivemos um candidato, que era uma pessoa muito querida dos brasileiros, que é o apresentador de programa Silvio Santos, e ele foi cassado por quê? Por causa do partido dele, PMB. Justamente por isso. Então, está precisando de forçar um pouquinho mais essa porta. E o Supremo, pode ter certeza, está com a antena bem ligada no clamor social. Vamos passar a próxima pergunta. Eu vi Dr. Celso. Boa tarde a todos, meu nome é Celso Mori. O doutor Juliano Breda fez uma observação muito factual de que há uma mudança nos últimos 30, 40 anos no mundo empresarial e as empresas resolveram jogar regras de competição internacional completamente diferente daquelas que jogavam num passado mais remoto.
As empresas europeias, por exemplo, até 30 anos atrás, lançavam como despesa dedutível no seu balanço, dedutível do imposto de renda, a propina que pagassem nos países onde faziam os seus investimentos. Isso mudou radicalmente, e o que nós temos hoje no Brasil são os reflexos dessa onda de moralização, não por razões estritamente morais, mas por razões competitivas no mundo empresarial. E para as empresas hoje, a relação custo-benefício em caso de corrupção é extremamente danosa. Então, isso é um fato e a nossa realidade está mostrando isso. Nós temos conversado aqui sobre a questão dos partidos políticos e sobre a dificuldade que é que os partidos políticos façam a sua autolimpeza quando são eles próprios que fazem as regras do jogo, como dizia o ministro Ademar, e fazem as regras do jogo que querem jogar para continuarem os mesmos. É o Lampedusa dizendo que se muda muito para não se mudar nada. Então, a pergunta que eu faço aos senhores é a seguinte: da mesma forma que as empresas estão mudando de comportamento por uma razão econômica de relação custo-benefício, qual é a possibilidade de que os partidos políticos sejam conduzidos a isso no momento em que forem responsabilizados pelos atos daqueles a quem elegem? Quando um partido chega para a população e diz: este é o candidato, este é cândido, e você pode votar nele porque ele é cândido, o partido político está assumindo uma responsabilidade. Já foram os senhores, os ilustres julgadores dos tribunais eleitorais e do Supremo, que disseram que o mandato não é do político, o mandato é do partido. E se o mandato é do partido, ele tem responsabilidade pela qualidade do exercício do mandato. Então, a minha pergunta é: até que ponto é possível responsabilizar neste processo de ressarcimento dos danos causados à coisa pública, até que ponto é possível responsabilizar os partidos políticos pelos atos dos seus integrantes? E por aí se ensinar o partido que pela relação custo-benefício é melhor se comportar. Eu vou deixar o mérito da sua questão, doutor Celso, para o doutor Luiz Fernando e para o ministro Ademar, que são especialistas na matéria, e o Eric também, se tiver alguma consideração do direito norte-americano, mas eu só queria lembrar e agregar a sua pergunta, é uma dúvida que eu tenho também, porque a Lava Jato e as outras grandes operações demonstraram que boa parte da corrupção era construída, idealizada, executada e exigida para manutenção da estrutura partidária. Não era ato isolado de um servidor público, de um deputado, de um senador, de um governador ou de um funcionário público, mas boa parte das acusações de corrupção, das graves acusações de corrupção na Lava Jato, foram decorrentes dessa ponderação, de que os partidos políticos montaram sistemas de financiamento irregular mediante a exigência de propina das grandes empresas. Como fica diante do direito eleitoral essa hipótese, o doutor Celso nos indagou, e eu agrego com esse acréscimo que a Lava Jato revelou, de que realmente os partidos estão no centro do problema da corrupção e da irregularidade do financiamento eleitoral. Eu não tenho resposta, agora eu tenho uma intuição, né? Se nós responsabilizarmos os partidos ou os dirigentes partidários em razão dos atos praticados por aqueles que se elegeram pelo partido que anunciou os cândidos, os fake cândidos, né? Não haverá nenhum dirigente partidário com coragem para ficar nesta função, né? Porque, enfim, agora, sem dúvida seria uma ideia revolucionária, não conheço nenhum modelo assim. Agora, a questão do financiamento e da corrupção, né? Vejam como isso vai e vem. Os alemães chamam de legislação interminável. Nunca se acha um modelo ideal. Ana Cláudia Santana, que escreve sobre isso, panorama do mundo inteiro, como que é. Em todos os lugares o financiamento não é consenso, há problemas. Nós, na Operação Lava Jato, foi antecedida lá na Itália pela Operação Mãos Limpas, e lá houve um flagra muito grande em relação à corrupção do financiamento que era público lá, que deu no exílio do Bettino Craxi. E aí eles mudaram para o financiamento privado na Itália, e agora voltaram para o público. Ou seja,
o ser humano é incorrigível, não tem como, entendeu? Não tem modelo que dê conta de resolver essa questão. Vamos passar para a próxima pergunta, que está acabando o tempo. Eu só queria fazer uma observação com relação a esse tema. Eu acho que a resposta eu já dei. Eu acho que se o partido manipula dinheiro público, ele pode facilmente sofrer uma auditagem do Tribunal de Contas da União. Se ele tem isenção fiscal e manipula dinheiro público, acontece que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça, ela tem que ser provocada. Então, no momento que nosso órgão, nosso setor, ou seja denunciado por um outro partido, alguma mazela no sistema de aplicação daqueles recursos, o Ministério Público aciona, a gente pode muito bem acionar o Tribunal de Contas da União para fazer uma auditoria. Mas vai ficar complicado, hein, Gustavo? Porque daí os partidos terão que fazer licitação para contratar advogado. Mas isso é ótimo para vocês. Eu sou Cristina Parisotto, do Partido Novo, e eu acredito que, respondendo essa questão, nós podemos pensar em governança dentro dos partidos e também compliance. Formas do partido controlar isso e, inclusive, responsabilizar, expulsar a pessoa que foi eleita, não ter na gestão uma pessoa que esteja também com uma função pública, ou seja, o partido tem que funcionar como um auditor do mandatário. Eu acho que tem várias medidas que podem ser tomadas, sim, nesse sentido de responsabilização. E o Partido Novo já tem isso no seu estatuto, não é uma novidade. Todos os partidos têm expulsão no seu estatuto. Na verdade, a minha todos pergunta têm era código um de pouco ética. nesse sentido, quer dizer, você tem hoje um partido, meu nome é André Espínola, desculpa, não me apresentei, André Espínola, sou advogada, todo mundo fala em renovação, mas na hora que aparece um partido que faz um processo seletivo extremamente procedimental, com realmente entrevistas, com pesquisas, com estudos, com provas, tá? A primeira resposta que nos dá o Poder Judiciário Eleitoral vocês não podem ter processo seletivo. Como os tribunais querem que haja renovação, quando os partidos novos querem aplicar boas regras de governança, né, nesse sistema, e a gente recebe uma resposta do Poder Judiciário: não façam, continuem igual aos outros. Essa é a mensagem que, quer dizer, como cidadã eu recebi. Eu posso estar errada, mas essa é a mensagem que a gente recebe como cidadão. Você deu o direito de resposta ao Admar? Eu não sei qual foi o juiz que falou isso para você. O TSE. Do TSE? Do Novo? Eu não sei, então, eu já estava lá? Foi semana passada, não foi? Foi? Não, mas aí nós temos que ver como é feito esse processo seletivo, porque na medida, todo partido tem processo seletivo. Você tem um processo seletivo na convenção partidária. Não. Acontece que o estatuto de vocês tinha outros problemas. Um dos problemas, até na origem do partido, é ter mandato vitalício. Por exemplo, o presidente do partido teria mandato vitalício. Vocês colocaram isso no estatuto de vocês e nós glosamos, porque isso não convém à democracia, data vênia. Acontece que tem mais uma que vocês corrigiram, a advogada até hoje se penitencia uma ótima advogada, por sinal, mas eu não sei qual é o sistema que vocês estão implementando. Então, a conversa tem que ser contada toda ela, entendeu? A história tem que ser contada toda hora, porque por um ministro dizer que vocês não podem fazer um processo seletivo, ou seja, um bem à democracia, é porque alguma coisa aí não está afinada com a legislação. A gente não está querendo que vocês fiquem fazendo o que fazem por aí. Né? Com certeza, a Justiça Eleitoral não tem esse papel. A mesma coisa aconteceu com o fundo partidário. O Partido Novo não usa fundo partidário. A gente é obrigado a receber, mas a gente não consegue devolver.
Eu sugeriria embargos de declaração nessa decisão do TSE. E ainda temos que arcar com multas por destinos já estabelecidos por lei para o uso do fundo. Então, uma questão que precisa ser revista. E, inclusive, o próprio fundo, na ausência dele, do fundo partidário e fundo de campanha, acho que já nem precisaria ser discutida a cláusula de barreira, porque simplesmente haveria uma seleção natural entre os partidos, além de provocar um envolvimento muito maior do eleitor nessa luta. O partido teria que conquistar o seu eleitorado, inclusive para se sustentar, e não cumprindo a sua função, ele tende a desaparecer. Então, eu acho que é muito mais democrático, uma coisa que funcionaria melhor, montar um sistema, olhando o modelo alemão, por exemplo, que para cada euro conquistado pelo partido junto ao eleitor, recebe do partido 40 cents, por exemplo, ao invés de receber um fundo. Então, existem mecanismos que poderiam ser ajustados para a nossa realidade, que são muito melhores do que o que nós temos hoje. Essa questão do fundo partidário, por exemplo, o fundo partidário ele foi criado pela norma e ele estabelece alguns critérios. Por exemplo, você não pode devolver todo o fundo de jeito nenhum, porque 25% disso você vai ter que aplicar numa instituição, numa fundação, num instituto que tenha afinidade política com vocês. Então, vocês não podem decidir aquilo que pertence a outra pessoa jurídica. Então, essa já é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, esse fundo tem que ser aplicado na implementação de programas de políticas de gênero, da mulher. Então, já é mais um problema que nós temos. Agora, o restante do partido tem que ver se os seus diretórios municipais ou estaduais não vão reclamar uma aplicação desse dinheiro. Ou se não vão reclamar, vocês fazem um DAF e devolvem isso para o Tesouro. Agora, não aquilo que, por lei, tem que ser implementado. Sim. Mas esse fundo, ele é calculado do jeito que você está falando. Ele é calculado com base é um valor estabelecido por cada eleitor. Então, não é alguma coisa que se criou de forma ilegítima para entregar a vocês. Porque a gente entrega a vocês, a gente imagina que vocês vão aplicar decentemente. Agora, vocês também podem fazer a arrecadação própria. Sim, mas eu acho que vocês têm que reclamar. O próprio doutor aqui já fez já te deu uma dica jurídica de como resolver. A Ângela vai encerrar agora. Eu nunca fui procurado por vocês no TSE sobre esse assunto. Fica marcada a audiência já, então, para segunda-feira. A Ângela vai encerrar. Eu quero não deixar de agradecer Gustavo Guedes pelo belíssimo evento, pelo convite generoso, como o Breda mencionou, e pelo belíssimo exemplo, pelo formato. Então, quero dizer que foi realmente uma honra participar desse evento. E agora eu costumo dizer que eu trabalhei um tempo com o Gustavo. Antes ele tinha trabalhado um tempo comigo, mas agora eu já me pus nessa posição de ter trabalhado um tempo com o Gustavo Guedes. Parabéns pelo evento. Eu agradeço também, doutor Gustavo, pelo brilhante evento. Não estou encontrando ele agora, mas, enfim, agradeço todo mundo, especialmente o ministro Admar, doutor Juliano, doutor Pereira e Eric também. Muito obrigada.